Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 173, né? Então aqui nós, questão 580, Allan Kardec faz a seguinte pergunta, uma pergunta maravilhosa, porque eu já expliquei tanto essa pergunta quanto essa resposta, eu já expliquei ela em outra oportunidade. O espírito que encarna, você vê que agora ele está certo. O espírito que encarna. Porque o espírito na erraticidade, ele reencarna, né? Você entendeu? Só com uma colocaçãozinha. Nossa, que dificuldade para falar isso. O espírito que encarna. Não seria encarna. Aí você fala, Luiz, mas você mexe tudo quanto é coisa. Mas não é mexo. Nós temos que separar essas coisinhas para poder não comermos gato por lebre. Porque, veja bem, o espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? Então, observe. Ele não está encarnando, ele está reencarnando, porque outras vezes ele já esteve aqui no corpo físico. E se esteve outras vezes, então é reencarnando. Então seria o espírito que reencarna para desempenhar determinada missão. Eu vou deixar essa frase missão, porque a resposta condiz. Tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? Resposta, não, porque traz a experiência adquirida. Que isso quer dizer? Eu já expliquei isso aqui já. Vamos ver se você consegue se lembrar. Eu já expliquei isso aqui em alguns vídeos anteriores. Você se lembra quando eu disse que os espíritos missionários, eles não possuem mais vínculo nenhum com a humanidade? Os espíritos missionários, eles não têm mais nada que provar, mais nada que expiar. Você se lembra dessa questão? É essa questão aqui. Ora, mas como que agora que você está lendo, mas é óbvio, dentro de cada pergunta e cada resposta, existe também um fator que nos ajuda aqui, que chama a presciência. Às vezes nós adiantamos. Você observa o que eu digo aqui, nós. Eu nunca que digo eu adianto. Porque eu não trabalho sozinho. Então eu não, jamais, entendeu? Jamais que eu estou aqui para aparecer. Jamais. Quem tem que aparecer é Jesus, quem tem que aparecer é Kardec. E você observa que eu nunca fui contra Kardec, eu nunca fui contra os bons espíritos, e nunca serei contra, nunca vou ser contra.
Porque eles estão sempre certos. O trabalho nosso, ó a frase de novo. O trabalho nosso é esmiuçar, é procurar facilitar um pouquinho mais para que você não só aprenda, mas como também raciocine, separando o joio do trigo. Então, existe um trabalho aqui entre nós que chama presciência. Quando nós temos a facilidade de umas 10, 15, 20 perguntas à frente, nós nos inteiramos delas. Nos inteiramos. Aí fazemos lá um misturado, apanhamos e introduzimos. É o caso aqui, ó. Não, porque traz a experiência adquirida. Então, esse que traz a experiência adquirida são esses seres convidados por nosso Senhor Jesus Cristo, que mais vínculo nenhum possui com a humanidade aqui na Terra. Vocês acham, por um acaso, que Allan Kardec, né? Francisco de Assis, Buda, Mahatma Gandhi, Sócrates, Platão, vocês acham que esses seres, eles ainda possuem algum vínculo sentimental, de afetividade, positiva ou negativa, com a humanidade da Terra? Não. Eles já passaram por tudo aqui, eles não precisam nem mais aqui retornar. Você entendeu? Mas milhares deles já retornaram a convite de nosso Senhor Jesus Cristo. A convite. Platão, Sócrates, Pitágoras, sabe? Olha só para você ver. Alguns gênios da música, alguns gênios da pintura, como Michelangelo, Lautrec e muitos outros, estão reencarnados no Brasil. Estão reencarnados aqui na pátria brasileira. E muitos outros. A eles foi confiado certas missões. Ah, mas há tanta missão assim? É óbvio. Há tanta missão, tantas quanto os números que existem na matemática. Não existe 2, 3 missões só, não. Missão é uma coisa. E esses seres são missionários. Missionários são aqueles que não têm vínculo nenhum mais conosco. São seres que não necessitariam mais reencarnar aqui na Terra. Mas quem resiste um convite de nosso Senhor Jesus Cristo? Como se diz o termo assim, Francisco, retorne à terra, meu filho. Pois não, mestre. É na hora. Ah, mas Francisco já encarnou? Não. Tem uma programação para lá de 2035, 2050.
Esses seres, a programação deles são outras. Mas Pitágoras, né? Sócrates, muitos gênios da música, da pintura, Mozart, Tchaikovsky, Beethoven, olha só para você ver. Muitos deles já estão reencarnados no Brasil. Como Emmanuel, como nossa irmã Joana de Ângeles, isso dito por Divaldo Pereira Franco. E eu tenho a felicidade, sabe, de assistir esses documentários quando esses seres estão dizendo. Principalmente um dia, uma repórter interrogando Divaldo Franco, e ele disse: nossa irmã Joana de Ângeles retornará agora no ano de 2015. Isso era lá pelo ano de 2014. Agora, Divaldo iria mentir? Não. Ele não iria mentir, ele não iria dizer isso para fazer graça, porque Divaldo nunca foi de fazer graça para ninguém. Divaldo sempre foi um homem sério, em todo sentido. Mas tem alguma importância isso que você está dizendo? Não, não tem importância nenhuma. A importância há que esses seres não precisariam mais reencarnar. Mas se eles reencarnaram, é porque nosso Senhor Jesus Cristo pediu para que eles reencarnassem. E a reencarnação deles não é uma reencarnação comum como a nossa. A deles é uma reencarnação cujo termo nós as consideramos como missões. Esses, sim, reencarnam com missões. Você entendeu? Como eu disse, olha só para você ver. Eu disse que eu iria esclarecer essa questão, porque se generaliza missões em tudo. A paternidade é uma missão. É uma missão aos olhos da humanidade. Mas não é uma missão aos olhos da providência divina, que entende que devido o fato da prova e da expiação, da lei de causa e efeito, ação, reação, semelhante atrai semelhante. Então, se semelhante atrai semelhante, não é missão. Não é missão. É um dever, é uma responsabilidade. É uma missão com M minúsculo. Não é uma missão com M maiúsculo. A paternidade é considerada uma missão. Mas depois vocês vão ver o dever, o compromisso, tudo que os bons espíritos tratam logo mais. É considerado uma missão, mas uma missão com M minúsculo. Olha só o que eu disse para vocês que eu iria mostrar novamente a respeito da qualificação do espírito missionário ou não. Pergunta. Allan Kardec fez essa pergunta,
As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que estas palavras está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma missão? Vou voltar. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Como reconhecemos que um indivíduo realmente tem uma determinada missão? Porque muitos, costumam dizer que tudo é missão. E eu estou dizendo aqui que não é missão. Agora Kardec está dizendo isso aqui. Olha o que os bons espíritos responderam. Pelas grandes coisas que opera, pelo progresso a cuja realização conduz seus semelhantes. Vocês entenderam? Pelas grandes coisas que opera. Pelas grandes coisas que o indivíduo opera, é que nós o reconhecemos como um missionário. Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Você entendeu? O grande trabalho que eles operam, pelo progresso a cuja realização conduz seus semelhantes. Então vocês perceberam que há uma grande diferença entre um missionário com letra maiúscula e um missionário com a letra minúscula, com M minúsculo. Tem uma grande diferença. Não é desfazendo, mas cada caso é um caso. Como eu disse, não podemos dizer que o prato de arroz com feijão é a mesma coisa que um prato de arroz doce. Por mais que o princípio ativo é o mesmo, o arroz, mas por você ter misturado açúcar e leite, não deixou de ser arroz, não deixou. Mas ele já não pode ser considerado mais arroz e feijão. Por mais que faz parte da mesma família. Eu disse para você que eu iria mostrar isso aqui mais adiante, né? Então, olha só para você uma outra pergunta. Certamente, pergunta de 581. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano. Faróis ao gênero humano é uma coisa, não é aqueles farol que fica iluminando as embarcações nos oceanos, não, tá? Serve de farol, que aqueles que apadrinham as pessoas, aqueles que apresentam as pessoas, eles automaticamente são considerados alguns faróis, aqueles que apadrinham, que o iluminam com a luz do gênio. Olha só. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Porque nem sempre isso não é missão.
Isso é uma responsabilidade que não deixa de ser um dever, mas que mediante essas situações negativas pode acontecer, isso é relativo, isso é muito complexo, pode acontecer que esses irmãos, eles, em vez de serem considerados faróis, em vez de ser considerados gênios que iluminam, no final eles não passam-se de instrumentos das trevas para poder desgraçar a vida daquele outro que muitas vezes tinha que produzir, que fornecer, que propiciar. Olha a resposta. Como falseadas por eles próprios, estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. É o que eu acabei de dizer. Contudo, mister, se faz levar em conta as circunstâncias. Então, mister se faz levar às circunstâncias. Porque semelhante atrai semelhante. Quantos indivíduos, que se faz por merecer cair nas malhas. Os homens de gênios têm que falar de acordo com as épocas em que vivem e, assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril, numa época adiantada, pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Olha só para você ver. Muitas vezes, aquilo que, às vezes, num século foi adiantado e que para nada serviu àqueles outros indivíduos que de alguma forma foram apagados, no outro século serviria ou serve de uma forma totalmente diferente, positiva, enquanto no princípio negativo, na posteridade, positivo. E vice-versa. Às vezes no princípio positivo, na posteridade negativo. Então, por isso que é preciso separar o joio do trigo. Aí você pode me dizer assim, mas o que você acaba de comentar está dentro. Lógico, gente. Eu não, em momento algum, eu comento nada que faça parte da minha personalidade. Minha personalidade não se manifesta aqui de jeito nenhum. Aqui é a luz da doutrina dos espíritos. Muitas coisas podem parecer assim, incógnitas, difícil das pessoas compreender, entender. Muitas pessoas podem dizer assim, está louco, está equivocado. Eu não me preocupo, porque cada um de nós nos encontramos num nível evolutivo. E o que para mim parece ser tão fácil, para você pode ser muito difícil. E vice-versa. Mas esse é o discernimento das perguntas e das respostas até agora. Então nós vamos para o próximo vídeo.